Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Samuel Martins. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Dominando o Revit. Nesta aula, nós vamos ver como criar superfícies topográficas a partir de um arquivo CAD. E desta forma, nós vamos inserir esse arquivo dentro do Revit e criar o nosso terreno do nosso projeto. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Dominando o Revit. Módulo 3, Fogo. Capítulo 2, Topografia. Então, pessoal, eu estou aqui com o arquivo aberto. Nós vimos na última aula como criar essa superfície topográfica aqui dentro do Revit, utilizando os próprios recursos que o Revit te dá. Mas também temos uma outra forma de criar esse terreno, essa superfície topográfica aqui dentro do Revit, a partir de um arquivo do AutoCAD. Nós podemos fazer esse levantamento em campo de uma superfície topográfica, utilizando a estação total e recolhendo ali as informações sobre o levantamento dos pontos. E com esses arquivos, nós podemos desenvolver ali uma aplicação onde vai ser representado o nosso terreno real com o nosso terreno dentro de AutoCAD. Ou você também pode trabalhar com outros softwares, como o Civil 3D, que é um software específico para trabalhar com esse tipo de projeto, que seria projetos de levantamentos de loteamento, estradas e demais funcionalidades envolvendo a parte de topografia. Mas nós queremos utilizar aqueles recursos ali de informações captadas através de uma estação total ou outro tipo de levantamento topográfico e criar o nosso terreno aqui dentro do Revit com uma forma mais fácil de desenvolver os nossos projetos com uma precisão melhor. Bom, eu vou estar abrindo aqui então o nosso arquivo do AutoCAD para a gente estar criando ali as nossas curvas de níveis. Eu vou mostrar como criar essas curvas de níveis para que você também possa entender como funciona essa parte ali dentro do AutoCAD e também sobre curvas de níveis, para a gente estar brincando um pouco aqui com as nossas superfícies topográficas aqui dentro do Revit. Bom, antes da gente abrir o nosso arquivo CAD, eu vou verificar se ele já está carregado aqui dentro. Vou tirar aqui a caixa de corte. E desta forma, nós vamos ver aqui embaixo o nosso terreno que foi adicionado aqui nas aulas anteriores. Eu expliquei como criar esse arquivo e nós vinculamos aqui através de um vínculo de AutoCAD. Nós entramos aqui em inserir e vinculamos através deste comando, vínculo de CAD. Não trabalhei ele aqui com importar CAD. Por quê? Porque dessa forma, ao modificar aquele arquivo, ele já vai vir inserido aqui todas as modificações que eu fiz lá dentro do AutoCAD. Então, vamos lá para o AutoCAD e verificar como criar este terreno aqui dentro para a gente desenvolver essa superfície topográfica dentro do Revit. Então, vou abrir aqui o meu arquivo CAD. Aqui é o arquivo onde eu desenvolvi aquelas implementações, onde eu expliquei as coordenadas do Revit. E através desse arquivo nós vamos criar aqui uma superfície topográfica através de linhas aqui dentro do AutoCAD para entender como funcionam essas curvas de níveis. Olha só, eu tenho aqui uma criação básica, que seria círculo. Nós vamos utilizar essa ferramenta para criar nossa superfície topográfica. Lembrando que a curva de nível, ela não vai ser um círculo perfeito, Normalmente, quando a gente está trabalhando com curvas de níveis, nós vamos trabalhar com essa ferramenta aqui, VC da Spline, que seria o mesmo conjunto aqui. Essas duas ferramentas aqui, elas têm funcionalidades diferentes, mas vai representar a mesma linha. Então, eu posso criar aqui uma curva de nível só para vocês terem ideia de como se cria. Então, a partir desses pontos, eu tenho aqui uma curva. Mas, para o nosso curso ficar com uma extensão menor, porque a aula ficaria muito grande se eu tivesse que criar todas essas curvas de níveis aqui, eu vou mostrar para vocês como criar através de uma circunferência, que seria uma forma básica, Então, desta forma aqui, eu tenho a circunferência, vou criar um círculo neste ponto aqui. Você pode criar aí em qualquer lugar, mas a ideia aqui é para que você entenda como funciona essa curva de nível, identificando aqui as alturas dentro do AutoCAD,
para que possa levar lá para dentro do nosso Revit e que ele reconheça essa superfície. Bom, fiz o primeiro círculo, vou fazer aqui alguns círculos a mais aqui para identificar a próxima curva de nível. Aqui também, desta forma. Eu pretendo fazer aqui um terreno pouco usual, né? Vou representar aqui um vulcão, digamos assim. Nós vamos ter então essas curvas de níveis aqui. O ideal é que ela passe um pouco do terreno que você está querendo representar, mas aqui eu vou estar trabalhando dessa forma mesmo. Fazer um pouco aqui dentro também, para a gente ter aqui a parte do topo do vulcão, digamos assim. Aqui a parte interna e aqui o último ponto, né, de referência ali de cotas. Bom, ficou estranho, né? Você não consegue enxergar aqui ainda uma curva de nível, mas o que acontece para a gente representar isso? Olha só, nós temos aqui as curvas de níveis e cada uma dessas curvas que foi modelada aqui, que foi desenhada, elas representam ali uma mudança na altura. Ou seja, quanto mais próximo essas curvas de níveis estão, mais inclinado é a parte do terreno. Então, quanto mais espaçado, menor é a inclinação ali do seu terreno, né? Então, tendo essas lógicas aqui de curvas de nível, nós precisamos trabalhar aqui as elevações para que ele não fique no mesmo plano. Veja bem, se eu voltar aqui e representar ela através da parte frontal do meu terreno, nós vamos ver que ele está na mesma linha, né? Ou seja, na mesma altura. Como que nós vamos fazer para modificar a altura dessas linhas para que ele fique representado no nosso terreno? Porque se a gente levar esse arquivo para dentro lá do Revit deste mesmo jeito aqui, como que ele está achatado, ele vai ter uma representação lá dentro do Revit que não é o que a gente quer. Vamos salvar esse arquivo só para mostrar para vocês como que ele vai ficar representado lá dentro do Revit se a gente está trabalhando com esse arquivo achatado. Então, vou abrir novamente o Revit, tenho aqui o meu arquivo e o que eu vou fazer? Como eu estou trabalhando através, né, de um arquivo vinculado, basta eu entrar aqui em gerenciar vínculo, formatos CAD, vou clicar aqui em loteamento e pedir para recarregar. Dou um OK e foi carregado então com o nosso plano ali de curvas de níveis. Agora olha só, vou entrar aqui em massa e terreno, criar uma superfície topográfica e agora eu não vou adicionar pontos, porque eu quero utilizar os arquivos que a gente fez, né? Então eu entro aqui, ó, criar da importação e eu vou ter aqui, ó, selecionar instância da importação. Eu vou selecionar essa ferramenta, clico aqui no meu vínculo, ele vai aqui, né, pedir qual a camada, né, qual layer que a gente vai estar utilizando. Vou estar utilizando aqui curva de nível, dar um OK e assim ele vai reconhecer as curvas de níveis e vai criar o nosso terreno. Vou confirmar e olha só, nós temos um terreno achatado. Então, não é isso que a gente quer representar. Vou dar um Ctrl Z novamente, fecho aqui, vai ser mais fácil. E agora sim, nós vamos colocar esse plano de referência que nós desenvolvemos lá dentro do AutoCAD através, né, de elevações. Então, volto lá para o meu AutoCAD, que é esse arquivo aqui, e temos então a nossa representação. Agora, eu vou habilitar aqui a barra de propriedade. A barra de propriedade do AutoCAD ele está aqui. Eu vou selecionar a primeira linha e nós vamos ter aqui, ó, o campo da geometria, onde demonstra a altura, né, em relação ao plano. Eu estou com um plano em Z, ou seja, a representação da altura, ou seja, a elevação que sai da tela do computador para nossas vistas está na elevação 0. Eu vou colocar aqui 1 metro. Vou selecionar aqui, digito 1 metro. E foi aplicado 1 metro. Como que eu tenho certeza que isso foi aplicado? Vou entrar aqui e vamos verificar lá na vista frontal se fez alguma modificação. Entro aqui na vista frontal. Ah lá, ó, nós temos a primeira linha que foi levantada a 1 metro de altura. Então volto aqui para a vista superior e vamos modificar essa daqui para 2 metros. 2 metros de altura, essa daqui vai ficar com 4 metros de altura, vou aumentar um pouco mais essas elevações, não vou considerar que eu fiz níveis de metro em metro,
só para a gente ter aqui uma superfície um pouco mais elevada, né? Então, essa daqui vai estar com 10 metros. Essa daqui vou colocar com 15 metros. Essa aqui com 20 metros. Essa outra aqui com 25 metros. Deixa eu colocar essa daqui também com 30 metros de altura. Essa daqui vai ficar no mesmo patamar ali em cima, com 30 metros de altura. E agora sim eu vou descer, né? Colocando essa daqui, por exemplo, no 15 metros de altura. E o restante para baixo, que é essa última cota aqui, vai ficar no nosso nível 0. Agora, olha só, se eu entro aqui na vista frontal ou em outra vista, né? Vou colocar aqui frontal para ficar mais fácil de entender o que eu fiz aqui. Então, olha só, o nosso terreno ele vai pegar e vai conformar a nossa elevação aqui. Chegando aqui em cima, ele vai planar e vai descer novamente dentro ali, formando o nosso terreno vulcão, digamos assim. Então, eu posso selecionar o Shift e clicar com a bolinha do mouse. Eu posso ver aqui as elevações que foram criadas do nosso terreno. Está quase parecendo uma árvore de Natal, né? Mas enfim, eu vou voltar aqui para o topo, só para a gente salvar essa vista aqui através da linha do topo. Vou salvar. Isso aqui não interfere, né? O que vai interferir aqui vai ser as nossas elevações do nosso terreno. Volto lá para o Revit, abrindo aqui o nosso arquivo. E agora sim, eu vou recarregar. Entro aqui em Gerenciar, Gerenciar Vínculo, Formato CAD, Loteamento, Recarregar. Dou um OK e temos o nosso terreno recarregado, já com as curvas de níveis ali em elevações, que é o que eu preciso para criar um terreno aqui dentro. Então, eu vou entrar aqui em Massa e Terreno, Superfície Topográfica, Criar da Importação. Selecionar a instância da importação, eu seleciono o meu vínculo e agora sim, selecionamos apenas a curva de nível como camada, dou um OK. E temos o nosso terreno criado. Vou confirmar. E agora sim, ó, nós temos ali, né, as configurações das linhas que está atrapalhando um pouco. Então, vou entrar aqui nas configurações da linha e vamos remover aqui algumas linhas, né? Vou colocar ela aqui com 0 para que ela não fique representada essa linha secundária. Vou aplicar. E agora sim, nós vamos ter ali uma melhor visualização. Depois eu volto ali a representar, até porque ainda a gente vai ter que configurar as linhas aqui corretamente, né? Então nós temos aqui a representação do nosso terreno que foi desenvolvido lá no AutoCAD e assim nós vamos ter, né, a representação aqui perfeitamente através de cortes e nós podemos observar como esse terreno foi criado. Bom, aqui dentro do terreno, nós estamos vendo ele através de uma camada verde, porque, né, eu fiz a modificação do material. Lembrando que nas próximas aulas eu vou fazer uma configuração dos materiais corretamente aqui dentro, até porque tem que mostrar para vocês como importar as achuras de programas igual ao do AutoCAD de uma forma fácil, para que você tenha ali a possibilidade de trabalhar com desenhos aqui dentro do Revit, né? Então, é desta forma que nós vamos ter a forma de criar terrenos aqui a partir de um arquivo do AutoCAD, né? Você pode pegar aqui um arquivo aqui dentro do AutoCAD e através dessas curvas de níveis que você vai criando, você consegue perceber esse terreno lá dentro do Revit de uma forma mais fácil, né? Aqui a gente pode lembrar que cada curva de nível aqui, ela vai representar ali uma certa altura. Bom, tendo esse conceito em mente, nós temos que trabalhar então aqui com os arquivos, né, mais pesados, digamos assim. Vou abrir aqui um loteamento completo, onde foi desenvolvido aqui uma captação da informação topográfica de um lote e assim nós podemos trabalhar esse lote e conformar aqui tanto as ruas quanto os lotes, né, que vai ser vendido posteriormente, já com as curvas de níveis. Mas olha só, esse arquivo aqui, ele contém um mapa inteiro do nosso terreno. E olha só, se a gente for tentar levar esse arquivo aqui para dentro lá do Revit, ele não vai conseguir captar pelo tamanho, né? A dimensão dele, o Revit não vai suportar. Por quê? Porque é uma informação muito
extensa para se trabalhar dentro do Revit. Por isso que você tem que saber sim trabalhar com outro software, como por exemplo o AutoCAD, para trabalhar com esse tipo de informação. Então não adianta você querer adaptar todas as informações que você tem aqui trabalhando com o AutoCAD ou Civil 3D, porque são softwares específicos para cada tipo de trabalho. O Revit é sim possível sim trabalhar com muitas informações relacionadas a projetos de casas residenciais, alguns outros tipos de projetos, né, bem detalhados, mas também pequenos, né, pequenos volumes, não um tamanho muito extenso, igual esse daqui, que tem informações assim muito grandes, né, de cotas de nível. Então, tem uma forma de você trabalhar que seria, por exemplo, se eu vou pegar um lote desse daqui para fazer um projeto desta casa, eu pegaria, por exemplo, aqui 2 ou 3 lotes aqui para a gente ter uma referência ali na hora de criar os nossos terrenos também, porque é importante você passar um pouco as cotas de níveis para você reconhecer quais são os trabalhos que você vai ter que fazer ali na região para, por exemplo, que essa água deste morro ou alguma coisa do tipo não invada a sua residência. Então, você vai ter que reconhecer como é o terreno vizinho, né? Para você estar trabalhando aqui dentro do Revit com o seu projeto. Então, essas curvas de níveis aqui seguiu o mesmo processo que eu demonstrei lá com as nossas circunferências. Olha só, se eu vou colocar aqui em uma vista isométrica, vai demorar um pouco, né? Porque o arquivo é um pouco pesado, mas quando a gente trabalha aqui na vista isométrica, vai dar para perceber que este terreno aqui de levantamento topográfico, ele vai ter as elevações, né, do ponto. Veja bem como que ele está criado aqui. Eu tenho aqui, né, a parte do morro, ó, criada aqui, que seria o levantamento topográfico. Então a gente vem com uma estação total para poder retirar essas informações do nosso terreno e verificar aqui como é o nosso lote. Então, a partir deste lote, nós podemos, por exemplo, definir melhor a inclinação das ruas que vai ser construídas aqui no loteamento e quais são os aterros, os desaterros que a gente precisa fazer para construir aqui o nosso loteamento. Então veja bem como que fica complexo uma malha, né, bem detalhada de curvas de nível, onde a gente consegue perceber aqui as elevações do nosso terreno perfeitamente aqui. Então é isso que é trabalhar com curvas de níveis, para trabalhar sim com uma estação total aqui dentro para retirar esses pontos, né? Então, a partir disso daqui, desses conceitos que eu fui mostrando para vocês, nós vamos aplicar essas informações, retirar essas informações e aplicar em um terreno para que a gente consiga desenvolver o nosso terreno lá dentro do Revit e assim retirar as informações de aterro e desaterro para a gente estar trabalhando lá com o nosso projeto. Com isso, eu já desenvolvi aqui um arquivo onde eu já determinei aqui as curvas de níveis para ele, para que a gente possa adiantar o processo, né, de criação aqui das curvas de níveis do nosso terreno. Eu desenvolvi aqui então a passagem, né, desse terreno aqui. E assim, dessa forma que a gente desenvolveu, eu vou criar o nosso projeto a partir deste ponto aqui. Esse loteamento, né, a parte de implantação aqui, eu vou desconsiderar a partir da criação do nosso projeto, porque, olha só, eu pensei em definir nessa parte aqui, em um lago ou um rio, alguma coisa desse tipo, para que a gente consiga representar aqui o nosso chalé que nós vamos criar. Vai ser desenvolvido aqui nessa região aqui, e neste loteamento, a verdade é que a rua, ela foi definida para passar neste canto aqui, na parte superior. Então eu vou esquecer a implantação, onde eu tinha explicado que a rua ficaria nesta região aqui. Mas antes de fazer isso, antes de desconsiderar esse loteamento, eu vou mostrar para vocês o porquê, né, da gente estar definindo aquelas coordenadas, porque quando a gente for inserir esse arquivo aqui lá dentro do nosso Revit, você vai perceber que a parte topográfica vai estar relacionada com esse ponto, não com o ponto elevado. Nós vamos precisar, por exemplo, de definir este ponto aqui, ó, entro em frontal, e a partir deste ponto, né, mais ou menos aqui, eu vou fazer uma linha através deste ponto.
Olha só, eu tenho elevações aqui do meu terreno, acredito que esse daqui seja o último lote, né, que a gente definiu, eu tenho ele aqui, então a partir disso o nosso lote vai se encaixar aqui, ó, nessa região. Então para isso, nosso terreno vai ter que ficar em uma elevação referente ao ponto zero. Então nós vamos ver como aplicar isso lá dentro do Revit. Bom, do jeito que ele está aqui, ele está fora, né, do meu ponto de elevação zero. É igual o que ocorreu no nosso arquivo de loteamento completo. Ele não foi centralizado aqui no ponto zero. Aqui, para facilitar, eu vou pegar essas curvas de níveis aqui e vou movimentar elas para que elas encaixem aqui mais ou menos aqui na região do ponto zero que eu quero que ele fique representado. O nosso lago que vai ter ali na parte de baixo. Eu vou considerar mais ou menos aqui, neste nível que está aqui sendo representado. Não vai ser 100% não, mas isso a gente vai conseguir modificar lá dentro do Revit. Eu vou colocar aqui na parte superior, para a gente ver o que está ocorrendo aqui. Vou salvar esse arquivo. A partir do momento que eu salvo esse arquivo, vou voltar lá para dentro do Revit e vou, deletar esse arquivo aqui da parte topográfica que a gente desenvolveu, e eu vou utilizar esse arquivo de AutoCAD que está aqui vinculado para captar aquele outro arquivo ali através do vínculo de Revit. Vou entrar aqui em gerenciar, vínculo do Revit, formas CAD, e vou pegar esse arquivo de loteamento e vou recarregar porque assim eu vou poder selecionar outro arquivo, que foi o arquivo que eu desenvolvi com a curva de nível. Vou criar aqui, clico em abrir, vou dar um OK e agora sim, ó, foi modificado o nosso terreno. Então por isso que é importante, a gente está trabalhando ali com o arquivo do AutoCAD através do vínculo CAD, porque assim fica mais fácil da gente fazer as alterações. Olha só, eu esqueci de excluir uma linha lá dentro do AutoCAD, que foi a linha que eu criei aqui para a gente identificar ali mais ou menos onde estaria o nosso terreno. Vou entrar novamente lá no AutoCAD e vou excluir aquela linha, Preciso excluir essa linha aqui para que ela não fique atrapalhando a gente. Então vou salvar e vou recarregar novamente lá do AutoCAD, aqui dentro do Revit, gerenciar vínculos, formato CAD, loteamento, recarregar. Dá um OK e já foi alterado aqui o nosso arquivo. Bom, a partir desse arquivo aqui, eu vou criar novamente o nosso terreno. Vou deletar aqui este terreno que nós criamos aqui dentro do Revit. Vou entrar aqui em massa e terreno, superfície topográfica, criar da importação. Selecionar a instância da importação, seleciono o terreno. Vamos desmarcar todas e aqui eu tenho curva de nível. Acredito que é essa daqui, porque nesse arquivo aqui eu trabalhei com camada diferente lá dentro do CAD, Dou um OK. E foi criado aqui o nosso terreno. Dou um OK. E agora sim, nós podemos ver perfeitamente como está, trabalhando aqui a criação da nossa superfície topográfica aqui dentro. Então, nas próximas aulas, nós vamos ver como trabalhar com esse terreno aqui dentro do Revit, e assim nós vamos obter as informações necessárias para estar trabalhando aqui com a criação dos pontos de projeto. Nós vamos ter que identificar a base da onde vai ser a criação do nosso projeto. Nós vamos tirar aqui as informações de aterro e desaterro para a gente estar fazendo um projeto mais bem detalhado. Bom, e configurar novamente as nossas curvas de níveis, materiais, para que fique representado de uma forma bem organizada aqui dentro. Bom, espero que vocês estejam gostando do nosso curso. Não se esqueça de olhar aí na descrição, porque eu deixo os materiais dos vídeos aqui dentro, lá dentro na descrição, para que você possa baixar e também para que você possa acompanhar o nosso curso. E também deixo na descrição os meus cursos ali envolvendo a parte de incêndio e gás e também outros materiais que você possa estar adquirindo para que você também possa estar trabalhando com essa tecnologia que é muito bacana da gente estar trabalhando. A gente consegue ver aqui perfeitamente o que nós estamos trabalhando. Então, visualmente, é um trabalho que vai nos dar aqui informações, um reconhecimento melhor do terreno, ao invés de trabalhar apenas com as linhas, porque muitos têm dificuldades de enxergar isso lá dentro do AutoCAD, em planta. Então,
Você pode transformar parte do seu terreno aqui em 3D para que você possa obter um melhor resultado nos seus projetos. Bom, meu nome é Samuel Martins, espero que você esteja gostado. Curta, compartilhe com seus amigos e até a próxima aula. Bye!